Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e no episódio de hoje, malta, venho então falar sobre o serial killer português Diogo Alves, também conhecido como o assassino do Aqueduto das Águas Livres. Então malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e como eu disse então no início deste vídeo, hoje vamos falar sobre um serial killer português muito conhecido que é então o Diogo Alves. Vocês já me pediram para falar sobre este caso imensas vezes e portanto espero que vocês gostem, que achem interessante. Aviso desde já que este caso não tem assim muita informação, infelizmente, não é? Pronto, vocês sabem que casos assim mais antigos, que é sempre muito complicado porque acaba-se por perder informação ao longo dos anos. No entanto, reuni, enfim, a informação disponível para vir então partilhar convosco, uma vez que é um caso que vocês me pedem tanto e portanto espero que vocês achem interessante. Mas antes de passarmos para este vídeo, malta, se vocês gostam deste tipo de conteúdo de true crime e também de moda, beleza, lifestyle, vlogs, enfim, já toda a gente sabe que o meu conteúdo é toda uma mixangada, né? É tudo aqui à mistura, mas pronto, se vocês gostam, juntem-se à Família Pratas, que a Família Pratas agradece, e ponham também like no vídeo, que também agradecemos muito a apoiar aqui o canal, não é verdade? E por fim ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Isto parecia um anúncio, repararam? Eu podia ser contratada para aqueles anúncios das contraindicações dos medicamentos, não é? Bora lá então passar para o caso de hoje. Diogo Alves foi um dos maiores serial killers portugueses durante a primeira metade do século XIX e Diogo Alves nasceu então no interior de Galiza, portanto em Espanha, em 1810 e quando tinha apenas 13 anos de idade emigrou então com a sua família para Lisboa para servir famílias nobres. Durante a altura em que ele tinha 26 anos de idade foi quando ele realmente se apercebeu que nunca iria conseguir ter uma vida igual à vida que as famílias tinham, não é? Portanto aquelas famílias que ele servia enquanto trabalhava. E portanto foi a partir deste momento que Diogo Alves começou então a roubar a famílias. Nesta altura Diogo Alves tinha um grande vício de bebida e namorava também com uma mulher que se chamava Gertrudes Maria, também conhecida por Parreirinha, sendo que o Diogo Alves chegou até a mudar-se para a casa dela e dos seus filhos, porque ela na verdade já tinha 2 filhos de outro relacionamento, que eram um rapaz e uma rapariga. E foi então nesta altura que ele decidiu formar um grupo, basicamente um gangue, na verdade, e o grande objetivo deste grupo era então assaltar pessoas. E portanto nesta época, mais especificamente em 1836, Diogo Alves começou então os seus crimes. Nesse mesmo ano ele conseguiu ter então uma chave que dava acesso ao Aqueduto das Águas Livres e esta chave foi roubada, ok? Ele conseguiu roubar esta chave para ter acesso ao Aqueduto das Águas Livres, que certamente todos vocês desse lado conhecem, não é? Mas eu vou dar aqui também um pequeno enquadramento relativamente ao Aqueduto das Águas Livres. E este aqueduto foi então construído entre 1731 a 1799 por ordem de Dom João V e era um sistema de 14 km que percorria a cidade de Lisboa desde Sintra e o que este aqueduto fazia era então transportar água até aos chafarizes, até aos palácios e edifícios públicos da cidade de Lisboa. Mas voltando então ao que eu estava a dizer, malta, o Diogo Alves conseguiu realmente roubar esta chave que dava acesso ao aqueduto e era precisamente lá que ele abordava as suas vítimas. Estes crimes ocorreram durante 3 anos, portanto entre 1836 e 1839 e a escolha deste local na verdade tinha um objetivo, ok? Portanto não foi escolhido de forma aleatória porque para além de ele naquele local conseguir roubar as suas vítimas à vontade, ele podia também atirá-las do aqueduto que tem cerca de 65 metros de altura, portanto é muito alto. E porquê é que ele fazia isto? Porque de facto ao fazer isso dava a entender que as suas vítimas se suicidavam e que não se tratava de um homicídio. E então isto basicamente para vos dizer que geralmente aquilo que ele fazia era atrair pessoas até ao aqueduto, assaltava-as e depois atirava-as lá para baixo e realmente parecia ser um suicídio. E foi exatamente devido a isso, malta, que na altura estes crimes não chamaram muita atenção da polícia nem da própria população, na verdade, porque naquela época o que estava a acontecer era que Portugal estava a passar por uma grande instabilidade política e em grande parte devido à Revolução Liberal
e portanto devido a isso tudo estava-se realmente a viver uma época em que se assistia a famílias a passar fome e a passarem por grandes dificuldades, e então, quer dizer, não era propriamente descabido pensar que as pessoas iriam suicidar-se, percebem? Portanto, era normal que ocorressem suicídios durante aquela altura, o que me faz lembrar também aquela época de história que aconteceu na América, que foi, portanto, a Grande Depressão, em que existiram imensos suicídios, não é? E, portanto, devido a isso, ninguém estava realmente a desconfiar que fosse alguém a matar estas pessoas, percebem? Nunca ninguém desconfiou que existisse um assassino em série em Lisboa. E no meio disto tudo, só para vocês terem uma noção, estima-se que num período de apenas 6 meses, Diogo Alves tenha assassinado cerca de 70 pessoas sem ninguém desconfiar de nada. Seja como for, no ano seguinte, portanto em 1837, apesar de ninguém desconfiar que isto fosse obra de um assassino em série, não é? Realmente estavam a existir muitas mortes naquele local e, portanto, devido a isso, o aqueduto foi fechado, o que fez com que Diogo Alves começasse então a atacar noutras zonas, mais especificamente em residências. Portanto, ele começou a assaltar mesmo casas de famílias. E algo bastante interessante neste caso que eu acabei por encontrar ao longo da pesquisa é que inicialmente, pelo que eu consegui perceber, o Diogo Alves atacava pessoas de baixa classe, portanto classe baixa. Normalmente ele abordava as pessoas que iam até ao aqueduto e essencialmente eram pessoas que eram agricultores, que levavam as suas colheitas e que o objetivo deles era portanto vender estas colheitas em Lisboa, estão a entender? No entanto, o caso começou realmente a mudar um pouco e a atrair mais atenção quando o Diogo Alves começou a atacar pessoas de uma classe mais alta e realmente começou a atrair mais atenção quando matou 4 pessoas da mesma família e também o jardineiro da infanta Isabel Maria. E um caso específico que chamou realmente muita atenção ocorreu em 1839, na noite de 26 para 27 de setembro, quando o Diogo Alves invadiu então a casa do médico Pedro de Andrade e assassinou o médico e a sua família. No entanto, apesar disto tudo, malta, existiram testemunhas, o que levou a polícia a descobrir o autor destes homicídios. E foi então uns dias depois que um dos membros do grupo de Diogo Alves, portanto aquele grupo inicial que eu vos tinha dito que o Diogo Alves criou, foi então apanhado a assaltar uma casa pela polícia e acabou por confessar os crimes e denunciou os restantes membros do grupo do Diogo ou do gangue, o que vocês quiserem chamar, e portanto obviamente que a polícia conseguiu chegar até ao nome do Diogo Alves e foi então quando o Diogo Alves confessou os seus crimes que ele foi condenado à pena de morte por enforcamento em 1840, sendo que a sua execução foi então no dia 19 de fevereiro de 1841. Entre 1841 e 1852 continuaram a ocorrer mortes no aqueduto das Águas Livres e, portanto, neste sentido, obviamente, aquele local foi encerrado, sendo então reaberto ao público no século XX, não é? Como o Museu da Água pela EPAL. Portanto, obviamente que estas mortes não foram obra de Diogo Alves, mas realmente era um local em que existiam muitas mortes e, portanto, foi encerrado até que recentemente decidiram abrir novamente. Diogo Alves ficou então conhecido como um dos primeiros serial killers em Portugal, ou então também conhecido como o assassino do aqueduto das Águas Livres, e foi realmente uma das últimas pessoas a ser condenadas à pena de morte em Portugal, e eu digo uma das últimas porque, imaginem, malta, eu vi vários artigos que diziam que o Diogo Alves foi a última pessoa a ser condenada à pena de morte em Portugal, mas também vi artigos que diziam que o último homem a ser acusado à pena de morte, na verdade, era um homem que se chamava Joaquim Grande, que em 1846 foi enforcado em Lagos e basicamente o crime que ele tinha cometido foi então abusar sexualmente e matar a empregada de um padrinho que ele tinha e, portanto, não tenho exatamente a certeza se o Diogo Alves foi realmente o último homem a ser executado em Portugal e, portanto, para ser muito honesta convosco, malta, eu não tenho exatamente a certeza se o Diogo Alves foi o último homem a ser executado em Portugal ou não, apesar de realmente existir essa ideia, não é? A maior parte dos artigos realmente dizem isso. Seja como for, malta, uma curiosidade é que a cabeça de Diogo Alves ainda está conservada em formol e eu acho que isto não é surpresa para ninguém, não é? Acho que quase toda a gente está a ver este vídeo sabe disso, que, enfim, após ele ter sido enforcado, a sua cabeça foi então entregue à Faculdade de Medicina para que os investigadores pudessem então estudar o cérebro dele e as possíveis
motivações que o levasse a praticar os crimes que ele praticou. E a cabeça dele é mega assustadora e está preservada há 180 anos e atualmente encontra-se então no Teatro Anatómico da Faculdade de Medicina de Lisboa, mas apesar dos esforços, os investigadores ainda não conseguiram retirar assim grandes conclusões da cabeça de Diogo Alves. E chegámos então ao final do vídeo de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham achado interessante. Eu tenho pena de não conseguir falar mais sobre o caso porque realmente é um pouco frustrante, porque uma pessoa pesquisa e acaba por ver sempre os mesmos artigos, sempre a mesma informação, e pronto, realmente tenho alguma pena porque parece ser um caso super interessante, mas como vocês também devem perceber, não é? Este caso já aconteceu há muitos anos atrás e, portanto, como é óbvio, existe muita informação perdida, não é? E que não é registada ou que não foi registada ao longo dos anos, e por esse mesmo motivo é que nem sempre é fácil ter a informação toda reunida também para vos explicar, mas enfim, dentro da informação que existe, tentei fazer o melhor que consegui, portanto é isso. E se gostaram do vídeo de hoje, malta, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal para se juntarem aqui à Família Pratas, deixarem o vosso grande gosto, que é realmente muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!